Amém, meus amados irmãos, cumprimento todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa noite, amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo, agradeço ao presbítero Emanuel e também ao pastor Robson, que me fizeram o convite de estar aqui hoje nesse culto da vitória, amém, irmãos. Antes de começarmos a ler a palavra, eu quero contar para você um testemunho, pode assentar aí. Eu quero mostrar para você como que a congregação da Assembleia de Deus ela é importante na cidade de Palmeri e na minha vida. Quando a minha mãe ela casou com meu pai, ela não podia ter filhos. A irmã Maura aqui da loja Esteio, ela não podia ter filhos. E meu pai tentou alguns tratamentos e tudo mais. E na minha família, na família pro lado da minha mãe, todas as irmãs dela pertencem à Assembleia de Deus. E mais especificamente a minha tia Isabel e a minha tia Maria era da Assembleia de Deus lá em cima. E a irmã Antônia e a irmã Ivani tomavam conta do círculo de oração. Só para vocês verem o tanto de ano que tem essa história. Lá pelos anos de 95, 96. Né? E a minha mãe, ela, por um milagre, ela gerou a minha vida. E a primeira profecia que eu recebi na minha vida, eu estava na barriga da minha mãe. Lá na tarde da bênção, era dia de quarta-feira, se eu não estou enganado, 3 da tarde. E Deus disse assim: o filho que está na sua barriga, ele vai carregar a minha palavra. O primeiro testemunho que eu tenho para contar aqui é esse. Então, a igreja da Assembleia de Deus, ela tem um peso na minha vida. Amém? O segundo é que eu nasci com deficiência congênita de coração. Eu tinha uma estenose no meu coração. O meu coração ele não funcionava do jeito normal. Eu não pude ter uma infância normal, igual as crianças têm para correr, brincar. Se eu desse uma corrida daqui naquela bateria, meu coração dava um troço. O sangue não circulava do jeito correto. Então, o único lugar do Brasil que operava na época era lá no Sírio-Libanês, em São Paulo, irmãos. O único lugar. Então, em 2001 e 2002, eu fui para lá. E os irmãos da Assembleia, irmãos, aqui tem um time de guerreiro de oração que eles são fortes, viu? Eles ganharam na base da oração. E eles apresentaram a minha vida. E assim que o meu pai marcou a cirurgia em São Paulo, chegou em Goiânia o mesmo hospital que fazia. E eu me lembro que eu fui operar no começo de 2003 e eu não pude operar. Porque eu tinha sido picado por uma abelha. E quando você toma picada de abelha, o corpo ele entra em estado de alergia. E aí cheguei lá no dia para operar, o médico falou assim: não, ele não pode. Vi a mão de Deus ali. E em segundo lugar, isso foi em fevereiro de 2023. Passado uns 6 meses mais ou menos, em agosto, eu me lembro numa quarta-feira, dia 15, se eu não estou enganado, de agosto de 2003, eu fui operado. E nesta igreja, se eu não estou enganado, era o pastor Geraldo. Nesta igreja, havia um momento de oração na parte da manhã, onde a minha vida foi apresentada. E lá em cima na outra congregação, as irmãs fizeram um dia de jejum pela minha vida. E ao meio-dia eu saí de lá 100% operado. Amém? Então eu estou contando esse testemunho aqui, meus irmãos, não é para exaltar a minha vida. Eu estou mostrando como que Deus é grande na vida dessa congregação. E tá aqui, tem uns irmãos que não vai deixar eu mentir. Não é não, Silvano? Não vai deixar eu mentir o que eu estou falando aqui. Amém? Porque ele me conhece desde eu nascer. Amém? Então assim, veja como que Deus ele opera, irmãos, na nossa vida. Como Deus é grande na nossa vida. Algo que foi plantado lá atrás, ainda hoje dá resultados, irmãos. E vai continuar dando resultado por toda a eternidade. Amém? Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20, culto da vitória. Esse sermão, ele é um sermão muito simples. Mas eu creio que ele vai confirmar o que foi falado aqui pela pastora. De resgatar. Porque o culto ele começou 7 horas, não foi 7h30, foi 7 horas. Quando abriu a porta e começou a oração, começou o culto. Então ele começou 7h30 no sentido de orar, de buscar e louvar a Deus. E agora nós estamos na palavra. Em 2 Crônicas capítulo 20 nós vamos ver um modelo mais ou menos assim, de culto. E ali Deus vai agir. E eu creio que Deus vai agir através dessa casa, e nesta casa também, amém? Então, 2 Crônicas 20 diz assim: e depois que aconteceu estas coisas, os filhos de Moabe e de Amon, e com eles os outros amonitas, vieram à guerra contra Josafá. E vieram alguns e avisaram Josafá, dizendo: contra ti vem uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria,
E eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve temor, e pôs Josafá o seu rosto para consultar ao Senhor, e fez apregoar um jejum em todo Judá. E se ajuntaram os de Judá para pedir socorro ao Senhor, e também todas as cidades de Judá vieram buscar ao Senhor. Aí eu quero que você coloque o versículo 5 aí. Então Josafá ficou em pé no meio da assembleia de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. E ele vai começar a orar no versículo 6, irmãos. Eu não vou ler a oração dele por completa, porque senão vai tomar muito tempo nosso na leitura do texto. Mas no versículo 13, 2 Crônicas 20, 13, diz assim: E todo Judá estava em pé diante do Senhor com os seus meninos, com suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, a igreja inteira estava reunida na porta do templo. E estava ali Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, ou seja, era sacerdote, dos filhos de Asaf, sobre o qual veio o Espírito do Senhor no meio da reunião. E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temais, nem vos amedronteis diante desta grande multidão, pois esta guerra não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que eles subirão pela costa de Ziz, e os achareis junto ao ribeiro, e em frente do deserto de Jeruel. Não haverá ninguém de vós nessa batalha, que tenha que pelejar. Posicionai-vos, estai quietos, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã contra eles, e o Senhor estará convosco. Aí vai no versículo 21 e 22. E buscando o conselho do povo, pois alguns como cantores retornaram o louvor para o Senhor, para que exaltassem a formosura da sua santidade, enquanto saíam diante dos armados, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao começarem a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os habitantes das montanhas de Seir, que tinham vindo contra Judá, e se mataram uns aos outros. Aleluia. Deixa eu contar para você o resumo disso aqui. Josafá, ele é um rei que ele buscava ao Senhor. Era um homem que temia a Deus. E ele tinha um desafio: manter o povo de Judá fiel ao Senhor. Porque o povo de Israel do norte já havia desertado, já havia desistido da fé. Mas Josafá, ele vai ter uma missão, que é se pôr como rei temente a Deus. E aqui Israel vai enfrentar dois inimigos do passado, Amon e Moabe, que são os filhos de Ló, lá de trás. Se você for lá em Gênesis no capítulo 19, você vai ver que Amon e Moabe são filhos de Ló. E Deus havia preservado a vida desse povo. Lá em Deuteronômio, quando Moisés conta a história do povo no deserto, a Bíblia vai dizer que Deus impediu Israel de matar o povo de Amon e Moabe. Teve misericórdia. Teve misericórdia, irmãos. Deus teve misericórdia dos inimigos dele. Só que chegou o dia em que Amon e Moabe não tiveram misericórdia do povo de Deus. Eles levantaram campana contra o povo de Deus. Eles queriam avançar contra o povo de Deus. Mas dentro daquela região havia um homem chamado Josafá. E esse homem temia a Deus. Esse homem sabia o que era buscar a Deus. E ele sabia que ele não tinha chance de vitória nenhuma. Porque aqui, se você contar, são 3 povos contra 1. Então ele está numa desvantagem de 3-1. Ele vai perder a batalha. E ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência de que ele estava dentro de um momento de aflição. E aqui é o primeiro ponto. Nós temos que estar conscientes da realidade espiritual, irmãos. Irmãos, aqueles que estão lá no mundo, que não pertencem ao Senhor, eles não possuem o discernimento espiritual, igual o cristão. O único que possui a realidade espiritual do jeito que precisa é o cristão. O único que tem a visão iluminada do Espírito Santo é o cristão. O único que entende que há um reino de Deus é o cristão, porque Deus se revelou a ele. E o único que sabe que tem que combater um inimigo que não é feito de carne e sangue, que é o diabo, também é o crente. Então nós temos que ter noção da nossa realidade espiritual. E aqui, irmãos, Josafá no versículo 3, ele mostra que ele é ser humano igual eu e você. A Bíblia diz que ele teve medo. Ele olhou aquela multidão e ele teve medo. É normal você ter medo. Mas aqui que está o trunfo dele como crente. Aqui que está a diferença dele como crente. Ele teve medo e, diferentemente do rei Saul, ele não ficou parado. Ele teve uma atitude igual a de Davi. Ele buscou ao Senhor.
Ele buscou a Deus, pôs o seu rosto para buscar ao Senhor e fez um jejum em todo o Judá, no versículo 3. E aí eu acho interessante, irmãos, que ele começou a chamar o povo para poder orar, que foi o que foi feito aqui. Chamar os irmãos para congregar, vamos buscar a presença de Deus. Porque quando a igreja se reúne, o Espírito de Deus, ele se manifesta. Amém? Você já viu no Antigo Testamento, o Espírito descia em um, depois descia no outro, mas no Novo Testamento o Espírito desce sobre toda a igreja. Então para descer o Espírito tem que estar a igreja reunida. Aleluia. Deus pode falar com um ou com o outro, mas para manifestar a igreja tem que estar em conjunto. Então, ter noção da nossa realidade espiritual, ter noção da congregação. O que é ter noção de congregação? Você faz parte de um corpo, e esse corpo conta com você, irmãos. Não só o pastorado, os irmãos, mas Deus conta com você. Uma das coisas que eu acho mais impressionante das Escrituras é Deus confiar em mim e em você, meu irmão. É uma das coisas mais impressionantes que tem. Ele não só confiou a salvação, ele não só confiou o Espírito Santo, mas ele confiou uma missão, e ele sabe que você dá conta da missão, porque senão ele não tinha confiado a missão a você. Amém? Deus é um general que ele não falha. Aleluia? Então a missão foi confiada a nós cristãos, e aqui o chamado é: reúna-se, porque você entende a realidade espiritual, você sabe que está tendo uma luta contra o povo de Deus, primeiro no campo das ideias, primeiro no campo daquilo que nós chamamos de intelecto. Há unidades tentando combater o povo de Deus dia e noite, e nós somos a resistência que Deus tem, o remanescente que Jesus diz que existe. Somos eu, você e a igreja que está de pé nos dias de hoje. Amém? E aqui eu tenho que dizer algo, irmãos. Eu sou da Igreja Batista Nacional, mas eu sou um continuista, eu creio na movimentação dos dons. O meu trabalho de defesa, eu tive que defender os dons espirituais contra um camarada que era cessacionista, que ele era um ateuzão, um frio. E para abrir a minha defesa, eu citei um versículo só, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Vocês estão cheios dos dons espirituais até o dia do retorno de Jesus. O dom espiritual, ele não vai parar até o dia que Jesus voltar. Deus continua funcionando, Deus continua trabalhando, o Espírito continua fazendo até o dia que Jesus retornar nessa terra. Aleluia. Deus continua agindo. A incredulidade, ela não pode tomar conta do povo de Deus. Não pode, irmãos. Não podemos ser crentes incrédulos. Não, vai acontecer porque o Senhor disse que vai. Aleluia. Vamos tomar posse porque o Senhor disse que nós podemos. E aqui não estou usando de teologia, como pode dizer, né, da teologia que estão pregando aí, tome posse da sua vitória toda a vida. Não. Estou dizendo que você pode se agarrar à promessa de Deus, pode se agarrar ao que Deus diz sobre a sua vida. Aleluia. Então, realidade espiritual, congregação, que é o que você está fazendo. Terceira coisa, buscar a direção de Deus antes de agir, que é o que foi feito nesse culto aqui, antes de começar o culto. Irmãos, talvez você fale assim: irmão Túlio, é só meia hora de oração, antes do culto. Talvez não faz diferença, faz sim. A Bíblia diz o seguinte, irmãos, que Elias fez uma oração de um versículo. Ele diz o quê? O que ele diz lá? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta hoje que tu és Deus sobre Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a minha palavra faz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo, Senhor, creia que o Senhor é Deus. O que aconteceu? O fogo desceu. Agora imagina uma igreja com 20, 30, 40, 50, com os joelhos dobrados orando. O que é que pode acontecer? Amém? Há pessoas que têm um sonho, irmãos, de ver a igreja avivada, a igreja cheia do fogo e da presença de Deus. Aleluia. Eu sou um desses. Eu tenho essa vontade de ver a igreja cheia, pegando fogo, cheia da graça do Espírito Santo, manifestando aquilo que nós vemos. Aleluia. Glória a Deus. Então, buscar a Deus, buscar a direção de Deus antes de agir. Não é buscar depois de agir, é buscar antes de agir. Esses dias para trás chegou um irmão lá na loja, ele veio me contar que Deus fez um grande testemunho na vida dele. Eu falei: pode contar, meu irmão. Deus abriu uma porta para mim receber melhor. Eu falei assim: como é que você sabe que é de Deus, irmão? Você orou antes? Não.
O primeiro emprego que veio eu aceitei porque pagava melhor. Eu falei, e como é que vai funcionar o emprego, irmão? Olha, eu trabalhava de segunda a sexta, agora eu trabalho até sábado, até 4 horas da tarde. Mas tá beleza, eu vou poder ir para a igreja de domingo. Mas eu não posso ficar com a minha esposa depois das 6 horas, eu tenho que ficar até 7 horas no serviço. Eu falei, irmão, você tem certeza que o serviço veio da presença de Deus? Porque você está sacrificando o seu tempo com a família, você está sacrificando o seu tempo com Jesus, por conta de trabalho. E a Bíblia diz que talvez não tenha sido a melhor decisão que nós tomamos. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Eu ia para a obra, eu chegava às 6 horas da manhã e saía às 10 da noite. Eu não tinha tempo de orar, eu não tinha tempo de comungar com Deus, eu ia para a igreja cansado, eu chegava em casa cansado, eu não conseguia servir a Deus do jeito que estava precisando, que podia fazer. Até o dia que Deus falou para mim assim, está na hora de parar, filho. Reavalie. Busque a mim em primeiro lugar. Irmãos, depois que eu fiz isso, Deus ele fez uma reviravolta na minha vida. Amém? E eu pude ter tempo para Deus. Pude ter tempo ao Senhor. Então busque ao Senhor antes de tomar qualquer atitude, irmãos. Muitos de nós se traspassam com muitas dores, sofrem muito porque deixam para procurar a Deus depois que o problema já veio. Depois que a dificuldade já veio. Não estou dizendo que se você não buscar a Deus, você não vai ter dificuldade. Não é isso. Uma das promessas que Jesus fez é que nós vamos ter dificuldade. No mundo tereis aflição. Aflições, está no plural. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se você crê em Cristo, você também vencerá. Amém? Então busquemos a Deus antes de tudo. Quarta coisa, posicione-se. Eu sei que tem uma conferência aqui, dia de sábado, com esse tema. Posicione-se. Coloque-se firme. Josafá se colocou firme, irmãos. Olha o que diz lá no versículo 17. Não haverá ninguém de vós nesta batalha que tenha que pelejar. Posicionai-vos, estai quietos e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Ó Assembleia de Deus, vede a salvação de Deus para convosco. Vede a salvação de Deus para com o seu povo. Foi o que foi ministrado aqui. O testemunho que foi contado aqui. Vede a salvação de Deus. E o que eu acho mais interessante é que a maioria dos milagres da Bíblia, irmãos, os crentes, eles têm que fazer alguma coisa. Vocês já repararam? Moisés, a Bíblia diz que Deus mandou ele colocar o cajado ali e mandar o povo atravessar seco. Josué, ele teve que orar, Deus parou o sol, mas embaixo ele continuava lutando com os inimigos. Aqui não. Aqui Deus falou o seguinte: adora, ora e espera, porque quem vai lutar sou eu. Esse milagre aqui, irmãos, ele é extraordinário, porque ninguém teve que levantar uma espada. Ninguém teve que fazer nada. Somente adorar a Deus. Aleluia. Somente adorar a Deus. E Josafá era um camarada muito esperto. Ele sabia conduzir um culto. Olha como é que ele montou o exército dele. Ele pôs a brigada de cantores na frente, de levitas cantores na frente, homens que tocavam instrumentos, que cantavam alto, para louvar e entoar a Deus. E o que o povo cantava? Eles dizem o quê? Olha, buscando o conselho do povo, pôs-se alguns com cantores, para que exaltassem a formosura do Senhor. E eles louvavam ao Senhor, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quinto ponto, o louvor da sua boca é arma de vitória. Eu prego muito sobre oração, eu prego muito sobre Bíblia, sobre ler e orar, mas o louvor, ele é arma de vitória sobre as nossas vidas. Aqueles que estão com dificuldade de orar, com dificuldade de ler as escrituras, com dificuldade de acender a chama, eu vou te ensinar um segredo. Você vai chegar na sua casa, você vai botar aqueles hinos que você mais gosta, que você não cansa de escutar, você escuta 10, 20, 30 vezes, você está escutando, e você vai meditar na letra deles. Salmo 39, versículo 3, se o irmão conseguir colocar para nós aí, Salmo 39, 3. Ele vai dizer algo importante para nós, ele vai dizer algo importante para mim e para você, que quando você escuta a palavra de Deus, quando a palavra de Deus começa a passar dentro do seu coração, ele vai dizer o quê? Esquentou-se em mim o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu comecei a falar com a minha língua. Irmãos, quando a palavra de Deus se manifestar na sua vida, o Espírito Santo se manifestar, você não vai conseguir ficar parado. Aleluia. Toda exaltação que começa por dentro da alma, ela vai externalizar de algum jeito. Ela vai externalizar, ela vai sair.
através de quê? Louvor, adoração, oração, manifestação de dons espirituais, pregação, aleluia. Deus vai fazer com que você seja cheio. E aí, como diz Jeremias, a sua palavra é como um fogo queimando meus ossos. Eu não posso ficar calado, Senhor, eu tenho que falar, eu tenho que te adorar, eu tenho que me prostrar. Aleluia, Jesus. Amém? Versículo 21 e 22. Começaram a cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, que tinham vindo contra Judá, o povo de Deus, e se mataram uns aos outros. Deus embaralhou a vista dos adversários. Realmente, irmãos, não precisou de ninguém lutar, porque os próprios inimigos começaram a contendiar um com os outros e se derrubaram. Irmãos, a palavra de Deus, amém, glória a Deus. Quando eles colocaram-se a louvar, Deus colocou emboscadas contra os inimigos. A Bíblia não descreve quais sejam, mas eu creio que seja das piores. Porque Deus, ele é chefe de guerra, ele não vai perder a batalha, não vai de jeito nenhum. Ele vai colocar as melhores estratégias para o seu povo. E a Bíblia diz que nenhum dos moradores dos inimigos conseguiram chegar em Judá, irmãos. Não deu nem para chegar. E aí eu quero que você vá lá na frente, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 25, para você ver o tamanho da vitória. É a última coisa que eu quero pregar aqui. O tamanho da bênção que o povo de Deus recebeu naquele dia. E vieram então Josafá e o seu povo para os despojar, e acharam entre eles muitas riquezas e cadáveres, assim como vestes preciosas, objetos, os quais tomaram para si. E eram tantos que não os podiam levar, e 3 dias durou o despojo, porque era muito. Irmãos, quando você vence uma batalha, uma guerra, os adversários, eles deixam itens, tecnologias, armamento, dinheiro, suprimento. E naquela época era comum o povo ir lá e saquear. O que é? Pegar o que o inimigo deixou. E aqui você lê, irmãos, que a bênção foi tamanha, que o povo ficou íntegro, inteiro, todos os adversários foram derrotados, e a Bíblia diz que Josafá ficou catando as bênçãos 3 dias, irmãos, com os seus soldados, com o seu povo. Deus abençoou o povo de maneira física, o corpo ficou de pé, ficou inteiro, não foram abalados. De maneira espiritual, ele botou Satanás para correr, e depois ainda sobrou uma bênção financeira para o seu povo, irmãos. 3 dias ficou catando despojos, ouro, prata, pedra, vestes, e ainda de quebra armamentos do inimigo, para armar o seu povo. Então eu quero que você pense, o Deus que você serve é qualquer Deus? É qualquer um? O Jesus das Escrituras, o Espírito Santo é qualquer Deus, irmãos? Aleluia! É um Deus santo, que é digno do seu louvor, da sua honra, da sua adoração. Essa é a palavra que eu quero trazer para você aqui hoje, nesse culto de vitória. Se posicione diante do Senhor. É tempo da igreja se posicionar realmente, irmãos, bater o pé e dizer: nós tememos a Deus, nós somos cristãos, nós servimos ao Senhor. Irmãos, Deus, ele confia em nós de tal maneira que ele dá três nomes para nós. O primeiro são filhos. Você é filho de Deus, você foi comprado no Calvário, ninguém pode tomar você da mão do Senhor. O segundo, Jesus chama você não mais de servo, mas de amigo. Então você é amigo de Deus, você está na mesma escala de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Abraão era amigo de Deus. E por último, a Bíblia diz que você é um soldado que serve no reino do Senhor. Amém? Então, filhos, amigos e soldados, está na hora de marchar, está na hora de vencer, aleluia, está na hora de buscar e de tomar posse e de avançar. Não é hora da igreja retroceder, é hora da igreja avançar, é hora da igreja mostrar que os sinais que Deus operava no passado, Ele garante no presente e vai manifestar também no futuro, aleluia, glória a Deus, através do seu povo. Amém? Coloque-se de pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Se você quiser, meus irmãos, receber oração por imposição de mãos, vem aqui. Pode vir aqui, não tenha medo. Haja com a fé. Seja como esses homens, posicione-se. Quando eu preciso receber uma oração, venho na frente mesmo. Não é porque eu sou diácono que eu não preciso de oração. Amém?